Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroSerra Podcast. E nesse episódio nós trouxemos aí a Semana da Olimpíada Rural, um evento muito importante para a nossa região. Está aqui conosco hoje o Joflan, o Charlano e eu, a Danilson, representando então essa turma que está por trás da organização e realização de todo esse evento. Sejam muito bem-vindos ao AgroSerra Podcast, com muita satisfação que a gente recebe vocês para esse bate-papo, para essa troca de informações sobre a Olimpíada Rural. Olá, Tailine, a gente que agradece o convite mais uma vez aí, você sempre muito prestativas, né, com a nossa associação. Então a gente está aqui para fazer uma conversa saudável aí, então esclarecer aí o nosso evento aí que vem aí daqui uns dias, evento reconhecido, e a gente também agradece também esse espaço que é nos dado. Olá, Tailine, então, satisfação estar aqui então no podcast do AgroSerra, que é um espaço aí voltado para a agricultura e também aí, lembrando que o nosso evento envolve toda a juventude rural, nossos jovens, lá desde a gurizadinha até a pessoa mais de idade lá do interior, e atinge o pessoal da cidade também que vem lá prestigiar e assistir. Olá, Tailine, agradecemos imensamente ao convite que nos tem proporcionado pelo espaço. Então, a gente fica muito agradecido pela oportunidade. Show de bola! E para quem não conhece ainda, a AJURAT significa Associação de Juventudes Rurais de Arroio do Tigre. É um baita evento, um dos maiores do gênero no estado e a nível de Brasil. A gente precisa destacar que ele também toma, devidas proporções. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o compilado da história, quanto tempo, quantas edições, quais as modalidades. Então vamos começar um pouquinho com a história. Contem para nós aí. Isso aí é a história, né? Lá atrás, quando foi criada, quando o propósito da associação foi criado, já existiam na época os grupos que eram organizados, mas voltados à igreja, né? Então, quando a Emater começou lá atrás a se organizar como juventude rural, ela mudou um pouco esse foco, né? Então, partindo lá dos grupos 4S, né, que eles eram voltados para a agricultura, onde tinha algumas provas, formação de lavouras, que na época era, e aí, então, dentro desse tempo, ela veio se aperfeiçoando, né? Aí, depois, mais tarde, passou a conselho, né? E aí, então, depois ficou voltada mais para o esporte e um pouco menos para aquilo que foi criado, que era na época, então, voltado a lavouras, voltado para a informação, que na época não eram como hoje é, né? Hoje a informação está em todos os pilares, você olha, muito disponível, que na época não tinha essa disponibilidade, e muito também dos moradores de Arroio do Tigre, eles praticamente não se conheciam, né? Você vai olhar de Coloninha até Taquaral, lá no fundo a gente está falando de mais de 40 quilômetros, essas pessoas não se conheciam praticamente. Então, quando o evento foi criado, quando começou na época antes do conselho, voltado ao esporte, também era esse intuito, que era o intercâmbio, né? Que já tinha uma preparação e um cuidado para que as pessoas ficassem no interior e ficassem com informações, para que conseguisse melhorar a sua renda, conseguisse viver melhor, né? Porque se a gente vai voltar 42 anos atrás, a época era difícil, né? Exatamente, show de bola. E nesse sentido, acho que é válido não só o intercâmbio, mas como a integração, né? A socialização e o momento de lazer, principalmente, né? Existe a competitividade, que é bastante grande entre as juventudes, mas é algo muito saudável. E hoje essas relações humanas, a gente tem que valorizar bastante. Com certeza. A prioridade, sempre como hoje a gente está à frente, não é as modalidades esportivas que ali existem. Muitas das nossas lideranças que tem no município vieram da própria associação. Então, a associação tem esse cunho importante no município. Então, a gente também não deixa os olhos voltados mais para isso. Os jogos são, porque a partir de que quando começam os jogos,
o evento ele praticamente ele se toca sozinho. Então você já tem um andamento e um cronograma que já vem de muitos anos atrás. Então, mas os nossos olhos são voltados para quê? Para que amanhã a gente não está aqui, ou vai assumir uma outra coisa, uma outra entidade e vai voltar para trabalhar para o interior, porque o foco é esse, levar para que as pessoas venham, né, se enchem de informações, consiga formar novas lideranças e essas lideranças voltam para as comunidades, porque não é interessante você formar uma liderança, retirar ela da comunidade e colocar ela em outra esfera, ou na política, ou em qualquer outro meio, né? Então, a gente tem esse cuidado também, e cuidado também na formação das meninas aí, para que também voltem ao interior, que ficam morando no interior. Então, praticamente a gente trabalha muito isso, né? Porque hoje, sem a gente se falar em juventude rural ou falar em qualquer em sucessão, você não pode estar pensando que essas pessoas devem sair de lá onde elas moram. Porque vem muitas coisas, né? Por exemplo, segurança alimentar. A gente tem um município praticamente agrícola, então tem que ser trabalhado essa parte também, né? Então, os jogos, assim, a parte de evento, a gente trabalha paralelo a isso também, né? Porque a maior importância para nós é formar lideranças e que essas ficam no meio rural. Para se ter um fortalecimento, né? Com certeza. Isso que importa bastante no município, como você comentou, e na nossa região é essencialmente agrícola, né? Tanto é que a gente tem Olimpíada Rural em outros municípios também, né? E qual a edição? Quantos anos de história nós temos e qual a edição que a gente está? Isso mesmo, Tailine. Estamos hoje na nossa 41ª Olimpíada Rural, né? E são 42 anos de história. Sim. Isso foi puxado na época por quem? Vocês lembram? Assim, o Edenilson já comentou, mas quem foram algumas peças chaves nesse processo? Em matéria sempre dando suporte, né? Isso, Tailine, a gente gosta, quando fala da Olimpíada, a gente sempre tem que lembrar de uma pessoa, então, que foi idealizador da Olimpíada, que era uma pessoa que gostava de esporte na época, que era extensionista da Emater na época, que era o José Francisco Telequim, né? Então, hoje ele é muito lembrado por esse papel que ele teve de fazer esse empurrão para começar as Olimpíadas aí. Lembrando que a primeira Olimpíada foi lá em 1983 ainda, enquanto que Estrela Velha ainda era parte do município de Arroio do Tigre, que vinha o pessoal lá da Estrela Velha participar. Então, a Olimpíada já começou grande, já começou lá no antigo Benão, onde já ficava apertado os espaços, onde na quarta-feira já tinha sempre a palestra, que era um dia de formação antes dos jogos, né? E depois iam para os jogos. E aí depois, tanto com essa necessidade de espaço maior aí, que veio a ideia aí que o João Dalci aí, que foi um dos idealizadores também, de fazer um ginásio na entrada da cidade aí, que foi o nosso ginásio Tigrão. E que hoje, quem acompanha a Olimpíada, quem frequenta os jogos, sabe que está ficando pequeno já para tanto público que a gente tem. Isso aí, que incrível acompanhar essa história e ver tanta evolução nesse processo. Desde o primeiro presidente, Romildo Seibert, né? Então, na época, quando ele assumiu, quando ainda eram os grupos 4S, né? Depois vem em memória Janir Schaefer, né? Mussum. Aí são figuras todas conhecidas, né? Então, que ao longo de todos esses anos fizeram essa trajetória, né? Então, hoje cabe a nós, né, estar à frente também da associação e também a gente está tentando voltar às raízes, né, que a gente tinha lá atrás, né, não cuidar apenas da parte esportiva, fazer um evento esportivo, assim como eu já tinha ressaltado antes, o nosso foco também é que os jovens, né, tenham, assim, sintam até, a gente não pode dizer mais orgulho disso, mas que voltam um pouco os seus olhos para ver o tamanho da grandeza que a associação é hoje para o município e para a região, porque hoje, na verdade, nós somos a referência em entidades, né? Pelo tamanho que ela é, as pessoas até nos questionam se é apenas uma entidade. Não, é uma entidade que ela foi criada lá atrás e que ao longo de todos esses anos, com essas lideranças que tem, chegou nas proporções que a gente tem hoje, né? E falando nisso, Edenilson, quantas juventudes são envolvidas na Olimpíada de Arroio do Tigre? Qual o número e mais ou menos assim, quantas pessoas, quantos atletas vocês têm isso previamente
Estimado? A gente já chegou no seu auge quando, agora não lembro a data, quando a Estrela Velha ainda participava, a gente chegou a 23 grupos, né? Então tinha alguns grupos que tinham dois grupos nas comunidades. Ao longo dos anos, como o processo foi muito rápido, né? As famílias encurtaram, né? Quantidade de filhos, poucos filhos hoje no interior e também muito êxito, né? Que as pessoas saíram muito do interior para morar nas cidades, né? Então, alguns avanços de tecnologias também que vieram ao longo desse processo, que retirou aquelas famílias que trabalhavam de porcentagens, de meeiros que arrendavam essas terras. Então, algumas culturas tiraram essas famílias e automaticamente elas vieram para a cidade. Ao longo do tempo, com a emancipação da Estrela Velha, a gente perdeu alguns grupos, ficando 17 grupos, né? O ano passado a gente teve uma desistência de algum grupo que pediu um ano para pensar, ficar fora da Olimpíada, e esse ano eles vão avaliar se voltam, mas atualmente a gente trabalha com 16 grupos, né? E números exatos, assim, a gente tinha olhado semana passada, ainda era 3.000 quase 3.030 jovens aí cadastrados, que estão com o cadastro ativo hoje na Jurate, né? Que participam também, né? Lembrando que a Olimpíada envolve toda a família, né? Então, desde as gerações mais antigas, aí, bisavô, avô, né? Tem pais, mães, são filhos, são netos, são bisnetos. Então, há um envolvimento do vínculo, né? Bastante importante. A gente vê inúmeras famílias se juntando durante as Olimpíadas e é uma honra, é uma satisfação muito grande poder ter essas gerações, né, e fortalecimento desses vínculos. Vamos falar um pouquinho sobre as modalidades que a gente tem, para quem não conhece ainda a nossa Olimpíada Rural e que fique com gostinho de conhecer, né? Vamos falar aí as modalidades, que sejam individuais, que sejam coletivas, então fiquem à vontade. Isso, Thailene. Então a gente tem uma ampla variedade de modalidades que não vai só do futebol, dos vôlei, então tem de tudo um pouco, né? A gente lembra que ao total são 34 modalidades. Temos no atletismo aí modalidades individuais, em dupla, trio. Então a gente tem desde os 100 metros, 800 metros, o salto em altura, salto em distância, os pênaltis. Aí a gente também tem a corrida rústica. Aí tem o serrote misto, tem os cabos de guerra, tem os voleibol, os futebol society, veterano, feminino e o master. Lá no society a gente tem o futebol sub-16, tem o futebol society livre, a gente tem também a parte aí de dominó, baralho lá, que é a canasta mista, temos a sinuca mista, a sinuca em dupla masculina, temos a bocha mista, temos os tiro-alvo masculino, feminino, temos também o bodoque misto. Então é bastante coisa. E temos também o desfile das meninas, que também conta como uma modalidade, então. Ficaram com gostinho? Então vem para a Olimpíada Rural de Arroio do Tigre. É muito incrível isso, né? E dá conta de conseguir realizar, né, gente? Né? Todas essas modalidades e pessoal para acompanhar. Então é muito, muito legal, muito importante estar aí acompanhando, né? De todas as idades também fazendo parte das atividades. Falando um pouquinho sobre a programação, pessoal. Comentem aí como que está organizado esse ano. Lembrando que a gente também tem um feriado, então para quem não tiver aí muito planejamento, que possa prestigiar a nossa Olimpíada. Isso, então a Olimpíada inicia na quarta-feira, dia 30 de abril, aí então já é um dia cheio, com um dia que mais modalidades acontecem, né? Temos toda a parte do atletismo, iniciando às 8h30, então na Quad Society a gente tem o salto em altura, os pênaltis. Na comunidade evangélica a gente tem o salto em distâncias. No ginásio Tigrão a gente tem o futsal master também, que inicia pela manhã e se estende até a metade da tarde. E durante a tarde, então, a 1h, no pátio da comunidade evangélica, a gente tem todos os atletismos. 100 metros, 800 metros, 4x100 e a chegada da corrida rústica também. E aí de noite, 6h, abertura, né, com os tradicionais serrote misto e o cabo de guerra, que são modalidades que empolgam e levam o pessoal à loucura, né? E também aí então na parte da noite a gente esse ano tem uma atração muito especial, uma atração que é única e que
que há muitos anos atrás já veio, que nunca mais foi possível se trazer pelo custo e também pela locomoção deles, que é do CTG CPF Piá do Sul, lá a Invernada Artística, que vai fazer um show para apresentar a nossa abertura, aí junto com a nossa abertura oficial, e depois um super baile aí com a banda Cosmo Express. Que joia, pessoal. Então temos mais um atrativo esse ano para A gente valorizar. sempre tem um show de abertura. O ano passado, Arte e Cidadania, né, que elas fazem um trabalho social, né, também, já se apresentaram por 2 vezes, né, então a gente troca sempre durante a abertura, né, solenidades, né, então a gente coloca uma atração. E esse ano surgiu a oportunidade de a gente colocar uma invernada artística, né, então a gente foi atrás, difícil de conseguir, porque esse pessoal trabalha, então, a locomoção, como o Charlano falou, mas a gente conseguiu. Então, nos últimos 15 dias, aí a gente estava tratando sobre isso. Mas, assim, uma abertura é um show à parte, né? Depois das 6 horas da tarde, eu sempre deixo o convite aí para a região toda, aí, para quiser olhar e participar. Isso aí é um momento, assim, único, né? Porque é emoção o tempo inteiro. Com as provas do Cabo de Guerra e do Cerote, que, assim como o Charlano falou, eleva o público, né? Então, se é uma coisa que quem vem a primeira vez, na verdade, acaba gostando muito, né? Então, a gente tem que manter esse padrão, né? Então, a gente conseguiu aí atrações, aí, então, e no final, aí, quem quiser participar, aí, tem bailes, a gente vai proporcionar 2 bailes aí, porque há pessoal que não consiga jogar, né, participar, apenas fique olhando para participar dessas partes sociais que a gente tem também, né? E falando em social, esse ano gostaria que vocês destacassem o projeto social que tem sido feito, né, Edenilson e Joflan e o Charlano, a importância disso também para a nossa comunidade local. Com certeza, a nossa ação social, o ano passado, com as enchentes, a gente tem um corpo de bombeiros voluntários. A demanda por recursos para entidades, assim como o Corpo de Bombeiros, hospital, a demanda é muito grande. Então, a gente, como sempre faz uma ação social, então esse ano ela é voltada para o Hospital Santa Rosa de Lima. Então, a gente já disponibilizou alguns pontos, né, que são os nossos patrocinadores e parceiros do evento, que é a Cotriel, que é a Pioneira, que é o Mercado Maynard, né, filial que tem lá na parte de baixo, lá também. Coloca ali, pessoal, a gente deixa aquele convite, aquele recado. É o pessoal que vai fazer seu rancho, então, quiser doar já 1 quilo de alimento, já tem nesses pontos um ponto de recolhimento, né? Então, juntamente com isso aí, para o Hospital Santa Rosa de Lima, né? Que a demanda sempre por alimentos lá é muito grande. E como o hospital atende toda a região, então nada mais justo que a gente usar também o público do evento para fazer isso. E junto também com isso a gente vai fazer um ato quinta-feira, dia 2, dia 1º, né? Tá se perdendo nas datas, né? Um ato do CONDIM, né? Que é o Conselho Voltado à Saúde da Mulher, né? Como hoje os índices estão muito altos, né? De violência contra a mulher, esse conselho fará um ato às 4 horas da tarde, junto ao nosso público, né? Então a gente vai parar lá e vai chamar os presidentes, fazer um ato, né, voltado a isso, e paralelo também as meninas vão fazer aí uma entrega de panfleto para que também aconteça assim, que as pessoas se conscientizem para o que está acontecendo aqui também na região, né? Então, isso a gente sempre aproveita o público no máximo, né? Para informar, para praticar esportes também, né? Então, a gente tem que voltar os olhos, não voltados apenas para o esporte, também para essas ações. Foi incrível. Muito importante, muito válido, né, pessoal? A gente destacar essa questão do apoio, né, das mulheres, do fortalecimento e... para que não aconteçam, né, episódios aí que a gente tem visto nos últimos tempos nas mídias sociais. E falando sobre a questão do impacto da Olimpíada para os jovens, para as famílias e para as pessoas envolvidas na nossa região, o que vocês dizem? Assim, qual é o impacto na região? Um impacto assim, em termos de município a município para, né? Mas para no sentido que é voltado para o evento, né? Mas assim, o impacto que a gente tem hoje a nível de lideranças,
a nível de comércio, a nível de volumes, assim, que a gente fala de números, a gente fala uma Olimpíada ali com um movimento astronômico, né? Porque o comércio todo vende, então a gente fez um levantamento praticamente assim, no ano passado, que a gente fez alguns números reunindo assim, muito acima de 3 ou 4 milhões, né? Então nos 3, 4 dias aí do evento, naquela semana, que é o que movimenta, né? A gente tem mais de 15 mil pessoas que passam no evento, então tudo movimenta, é o setor de combustíveis, é o setor do comércio, o setor da alimentação, todos eles ganham. Então, os expositores, também os patrocinadores, que a gente consegue divulgar os nomes deles, tudo isso somado, passa muito longe disso aí. Então, o benefício para o município é muito grande hoje, né? Então, a gente hoje falar no nosso evento, em termos de números, atinge um número lá em cima, né? Então não é voltado apenas aqueles 3 mil jovens. O município ganha, todo mundo ganha quando tem essa. Se não tivesse esses 3 dias de evento, com certeza não teria esse movimento. É a data que o comércio fica esperando, é a data que os expositores, que os patrocinadores esperam, porque ele tem muita gente olhando, então é legal você colocar seu nome lá. Então é um número assim que a gente faz assim um levantamento, né? E eu acredito que esse ano, em virtude do feriado, que a gente vai ter como ponto positivo, a questão dos visitantes também tende a aumentar, né? O pessoal da própria região Centro-Serra vem conhecer, vem prestigiar, e quem é de fora também, um pouquinho mais longe, né? Que vem para conhecer a Rua do Tigre, vem para estimular inclusive o turismo, né? Que a gente tem falado nos últimos tempos. E conhecer as nossas belezas, a nossa culinária, o nosso povo, que é extremamente receptivo, né? Com certeza, Tailine. E a questão é que, como o presidente Elenilson já disse, né, na quarta-feira de noite, na abertura, nós temos o baile da quarta-feira de abertura das Olimpíadas, e na quinta-feira é um feriado. Então, o pessoal, todos convidados, né, para prestigiar o ato de abertura e a toda a Olimpíada. Continuando com a programação, na parte da quinta-feira de manhã começam os jogos de voleibol, né, masculino e feminino, e o futebol society. Isso aí. Lembrando que os vôleis também já foi pré-selecionado, né, aí no pré-olímpico, então não ficou uma carga tão grande de jogos. E aí se tem a disputa entre as chaves, né, os chaveamentos. Isso aí. E na sexta-feira, gente, o que nós temos de programação aí? Isso, na sexta aí a gente também na quinta de tarde já termina aí os vôleis, já começa o futsal, veterano, feminino e masculino, aí que começam na quinta e se estende ao longo de toda a sexta-feira, então. E do lado da noite, então, temos as superfinais, então. Todo ano. E também temos aí modalidades de os tiro-alvo, o baralho lá, a canastra, então é bastante coisa na sexta também. Só lembrando que na quinta-feira serão feitas as finais também, do voleibol masculino e feminino e do Master. Olha só, isso aí. E na sexta-feira conclui daí as modalidades, né? E fica o convite já para no sábado, então. O que tem no sábado de tão importante? Com certeza no sábado é a parte social, né? Você já tem 3 dias aí de evento, já está terminado, né? Já não conseguiu aí dormir pouco, trabalhou bastante, mas assim a gente descansa aí pelo sábado o dia todo, né? Mas às 6 horas da tarde começa a nossa parte social, né? Que é a escolha de soberanas, né? As soberanas têm um papel importante também, né? Que elas representam a mulher, né? Mulher do campo, a mulher rural. Então a gente faz aí uma etapa, todas as etapas de formação para essas meninas, que geralmente são meninas novas, né? Que para colocar também que hoje a gente tem 14 meninas que vão disputar aí a coroa. A gente faz essas etapas de formação para que elas entendam que o papel do soberano é divulgar a nossa associação, que a associação é voltada à juventude rural, para que elas ficam no meio rural. Então a gente tem etapas de formação para elas anteriormente, porque a gente recebe elas, meninas novas aí início de fevereiro, então a gente tem pouco tempo para trabalhar. E você imagina, meninas novas aí com 15, 16 anos, você precisa trabalhar elas muito bem para que cheguem lá, porque você vai chegar num ginásio lotado
aconteça de ela não se sentir mal lá naquele local, né? Então, ela tem que se sentir parte, né, do evento, né? Então, a gente já prepara elas. E aí, no sábado, 6 horas da tarde, a gente abre coquetel. É onde as meninas se apresentam, de qual grupos elas pertencem e por que elas querem ser soberanas, né? Então, depois disso, tem um coquetel. E aí depois é o baile, né? O baile 10 horas da noite aí, o desfile das meninas aí, daí sai, aí tem que sair as meninas, né? Que vão ficar na coroa aí, que serão as escolhidas. Então, aí após escolhida aí a corte, a gente tem um baile aí com a banda Destaque Nacional e a banda estúdio aí, são 6 horas de baile para finalizar, né, o evento. Fechar com chave de ouro. Com certeza. E pessoal, também para nós encaminhando, se vocês tivessem que deixar uma mensagem, né? Gostariam de fazer mais algum comentário para quem nos assiste e para quem nos ouve. O que vocês gostariam de expressar enquanto também representantes, líderes, né, desse movimento, dessa entidade que tanto faz por Arroio do Tigre, mobiliza, né? Sintam-se à vontade. A mensagem que a gente deixa, que eu deixo como presidente hoje da associação, é para que a juventude rural que volte seus olhos para a agricultura, não apenas para o esporte. Hoje se tornou muito fácil ser agricultor, mas também se tornou muito fácil sair do meio rural, né? Então a mensagem que a gente deixa, que a gente prepara, que a gente faz, é para que o jovem permaneça no campo, né? Que a gente tem um país agrícola, a gente tem um estado agrícola e um município agrícola, né? Então, se fosse falar em sucessão, não existe sucessão sem juventude. Então, esse é um trabalho, esse é um recado que a gente deixa para o jovem para querer um pouco mais ser agricultor. Automaticamente, você sendo agricultor, os benefícios são maiores que você sair da sua propriedade, muitas vezes para trabalhar para fora. Então, sejam agricultores, né? Então, essa é uma mensagem que a gente deixa. E é importante a gente destacar também ser feliz naquilo, né? Com certeza. Ser realizado. Na agricultura, a gente até tem que fazer uma rotina, né? Tem que se planejar, exige planejamento, gestão, custo, enfim, produção, a quanto que eu vou vender e tudo mais. Mas é algo que, digamos assim, não tem palavras, né? Você pode se organizar, não é que você tem meses de férias, porque todo dia tem atividade, seja aí na bovinocultura de leite, seja na bovinocultura de corte, na produção de grãos, na produção de tabaco, que a nossa região também se destaca, mas é ser realizado naquilo que a gente faz, né? A Associação Rural, a gente vem falando também há um bom tempo, a nossa preocupação, e nesse sentido a Jurati, junto com os seus entes aí, apoiadores, falarmos de sucessão e o quanto está preocupante a questão da permanência desses jovens rurais, né? Muito também já se melhorou, graças também às parcerias que a gente tem hoje na cidade. A gente tem entidades, tem sindicatos, e todos eles já estão fazendo trabalho, e a gente já nota isso pelos cursos. Curso é informação, você levar a informação para que essas pessoas, e mostrar também a realidade que fora da propriedade as coisas não são bem assim como é colocado. Você tem horários para cumprir, você tem atividades, você tem metas, né? Que dentro da propriedade muitas vezes é você que coloca, né? Você tem atividades todas dentro da propriedade, mas muito do seu horário é você quem faz, né? Então, se trabalha muitas vezes na época de safra, que é o tabaco, por exemplo, que aqui eu planto, que é o carro-chefe, e mais a agricultura aí de subsistências que a gente tem. Mas, assim, a gente trabalha puxado 3 meses, mas durante o resto do ano você trabalha em outras atividades, né? Que se não trabalhasse nessas outras atividades, teria que ter um emprego para você ter recurso para comprar aquilo que eu estou produzindo. Então é mais fácil para mim ficar na propriedade, trabalhar com a renda do tabaco lá, que são aqueles 3, 4 meses, que são um pouquinho mais puxado,
mas durante o restante do ano eu trabalho voltado para minha alimentação e para que consiga segurar aquela renda para que possa fazer investimentos, né? Então isso que a gente precisa colocar, e graças a essas parcerias que a gente tem hoje com cursos, informações, e a internet hoje nos trouxe também um pouco disso, a própria locomoção, que uma vez quando foi criada a associação era praticamente vindo de ônibus para a cidade, poucos carros, então hoje a gente consegue levar essa informação também e mostrar para o jovem que a coisa melhorou muito para o interior e que lá é o local dele. Que ele não vai perder nada lá, morando lá no interior, ele só tem a ganhar. Show de bola. Isso aí. E, gente, para nós encerrar, então, fica aí o convite, né? Façam um convite para quem nos assiste, para quem nos ouve aí, para nossa 41ª Olimpíada Rural. Isso aí, pessoal. Então, todos os caminhos, semana que vem aí, trazem o pessoal aí para nossa Olimpíada. Aí a gente sempre gosta de comentar aí que tanto quanto a cidade, o nosso interior vive a Olimpíada, então lá vem toda a família, né? Vem desde o vô, desde o pai, o filho, o neto, todos muito participam, outros vêm para torcer, para vibrar. E hoje a gente tem também que a nossa cidade é uma cidade agrícola, então desde o começo da Olimpíada até hoje, não tem uma pessoa na cidade que não tenha um vínculo com alguma pessoa lá do interior. E essa pessoa também vai lá sentar na torcida, vai lá sentar, apoiar, rever os amigos, é um evento de lazer, de integração com a parte social. Então, esse é o nosso convite especial, que venham. Quem nunca acompanhou a Olimpíada, venha, vai ter o feriado na quinta aí. Vocês vão ficar apaixonados pelo que é a Olimpíada, pelo que é o orgulho do jovem rural, de ter esse evento, de poder participar e poder representar a sua comunidade. É um amor, os jovens hoje eles têm um amor pela sua juventude, pelo seu pedacinho de terra lá, de poder jogar e participar e dizer que eles são colonos e com muito orgulho. Show de bola, que fechamento. Então agradecemos aí a presença do Charlano, do Edenilson e do Joflan, e fiquem ligados, né, nos próximos episódios do AgroSerra Podcast. Não fique de fora, vem para o Oi do Tigre, vem conhecer a nossa Olimpíada Rural. Até mais!